Fala pessoal, Leandro Xavier aqui mais uma vez, voltando depois de um tempo e agora a Academia de Ilustradores vai com força total, ok? Então vamos dar sequência na aula do Michael Hampton, a aula de Figure Drawing, o desenho da figura, para quem quer aprender aí a desenhar figuras humanas em movimento, figuras em cenas de ação, começar a aprender a esboçar corretamente algumas partes de proporções e, por que não, de anatomia. Então, vamos seguir aí para a segunda parte dos estudos do Michael Hampton sobre Figure Drawing. Vamos lá! Então, só para a gente relembrar bem rapidamente, nós tínhamos ali, né, a ideia das 8 partes, onde nós tínhamos a cabeça, ok? E aí nós tínhamos a espinha dorsal aí, né, a coluna, né? E aí, mais uma outra parte aqui era a parte do tórax, da caixa torácica, ok? Logo abaixo aqui, nós tínhamos, tô recapitulando a aula anterior, tá pessoal? A pelve, ok? E aí, só desenhando rapidamente aqui uma escápula bem estilizada, só para a gente conseguir fazer aqui também os braços. Então vinha braços aqui, né? Bem estilizado mesmo para a gente conseguir aí formar desenho da figura, esboçar corretamente, cuidar legal da parte gestual, cuidar bem também da parte de movimentação do personagem, né? Então, importante a gente ter o domínio dessas partes aí, tá? Então aqui, ó, nós temos aí, né, as 8 partes, que seria a primeira é a cabeça, segunda aqui o tórax, pelve, terceira, certo? A coluna, a quarta, e aí 1, 2, 3, 4, que são os membros. Se você quiser dizer que são 6 partes, também vai fazer sentido. Se você pensar cabeça, coluna, tórax, a pelve, e aí contar braços e pernas, em vez de contar braço esquerdo, braço direito, perna esquerda, perna direita, né? Se você não quiser contar dessa maneira, são 6 partes, ok? Partindo desse princípio, desse ponto, na aula anterior eu falei também das partes duras e das partes moles, que seria o quê? Além dessas partes que são ósseas, nós temos aqui, ó, partes que ligam, tá? Ligam a parte superior e a parte inferior do nosso manequim aí, né? Do nosso personagem, do nosso desenho, nosso objeto aí, tá? Nós temos também aqui, ó, mais uma parte mole, né? Que liga 2 partes do corpo, ok? Essas 2 partes são as soft areas, né? Que o Michael Hampton chama, ele fala inglês, então ele chama assim, porque a gente pode entender como áreas macias, né? Então a gente pode dividir em 2 partes, as partes que são rígidas e as partes que são mais macias. Quando você vai pensar em movimentação no desenho da figura humana, você tem que considerar que a flexibilidade só acontece nessas áreas em vermelho. Não pode haver flexibilidade nas outras áreas, porque elas são consideradas as áreas duras, ok? Então, rapidamente, vamos entender aqui o que eu quero dizer com isso. Desenhando apenas a parte superior aqui do nosso manequim, né? Agora um pouquinho mais detalhado, mais caprichado, para a gente conseguir visualizar a ideia do movimento das partes. Na verdade, o movimento é do personagem inteiro, né? Mas a flexibilidade acontece somente em partes que são possíveis de você deformar elasticamente, tá? Se o antebraço ele se mover, ele se deformar aqui, ó, nessa área, não vai ser uma deformação elástica, vai ser uma deformação plástica. Você vai precisar quebrar o braço dele. Agora, nessa área aqui, ó, onde tem as articulações, você tem uma parte elástica, que são as juntas, que são os ligamentos. Então, essas partes sim, você pode mover. Parece óbvio, mas na hora de desenhar, muitas vezes a gente acaba colocando um movimento bem aqui, ó,
no meio do fêmur do personagem e aí perde totalmente o realismo e enfim, né? Então vamos lá. Desenhando bem, de forma bem simplificada, tá? Só para a gente não perder de vista o que é principal aqui, que é a compreensão das deformações para gerar movimento, ok? Dá uma olhada nisso que eu fiz aqui. Olha só, eu fiz mais uma vez aquele modelinho que a gente tem aqui do lado, tá? E agora, o que eu vou propor para vocês? Que tal a gente fazer com que esse personagem ele se movimente e ele não vai ter apenas essa linha, mas ele vai se movimentar assim. Ele vai ganhar uma nova linha de ação aí, ok? Então, para a gente poder fazer isso, eu vou dar uma duplicada nesse personagem aqui, ok? E aí a gente vai trazer ele aqui para o lado, ó. Certo? Vou deixar ele aqui ao lado. E o que eu vou fazer com ele é dar uma clareada nele aqui, ó, para a gente continuar enxergando, certo? Voltando nesse, ó, só vou marcar mais uma vez, tá? Ó, aqui é a área mole, certo? E para facilitar a nossa visualização, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar linhas de grid aqui, ó. Tá? Essas linhas vão facilitar para você enxergar no momento em que a gente for fazer a deformação destas duas áreas aqui, ok? Então vamos lá. Olha só. Agora, vindo aqui em cima deste desenho aqui, vamos fazer com que essa coluna dele aqui, ela ganhe este movimento aqui, ó. Ó. Agora ela ganhou um outro movimento, ela não está mais apenas reta como ela estava aqui, ó. Tá? O que vai acontecer? Tendenciosamente, você vai acabar querendo dar movimento também nessa região aqui, ó, na região torácica, tá? E vai acabar desenhando essa área aqui, ó, com um pouquinho de perspectiva, um pouquinho de movimento, isso pode dar errado, certo? Pode sair do que você deseja. Então, o ideal aqui é você raciocinar assim, ó, como se essa área aqui, ela tivesse feito mesmo um movimento aqui para baixo, ó, tá? E aí a gente vai lá. Olha só, tá? Procurei pegar basicamente ali a mesma linha para você conseguir entender exatamente o que eu estou querendo dizer, tá? Cabeça, você pode raciocinar exatamente da mesma maneira. Olha aí, ó. Tá? Raciocina da mesma maneira. Já deu para sacar a ideia do movimento aí, né? E aqui, óbvio, né? Essa parte aqui ficou como uma base, então a gente não vai mexer aqui. Olha só o que acontece. Se você analisar bem, as áreas de cabeça, as áreas de tórax e a área pélvica, elas não deformaram. Eu não posso fazer deformação nessa área. Elas continuam exatamente como elas estavam neste exemplo aqui. A única coisa que realmente vai mudar na hora que a gente for desenhar é o quê? Ó, a nossa área elástica. Olha o que acontece aqui, ó. Essa área, sim, vai sofrer uma deformação. E para você conseguir enxergar bem essa deformação, dá uma olhada. A gente usa linhas. Repare só que as linhas, elas acabaram acumulando. Todas aqui ficaram mais próximas desse lado e ficaram mais distantes do outro lado. O que aconteceu aqui foi uma contração dessa área
e uma extensão desta área. Tá? Essa área se estendeu e essa área se contraiu. Ok? Se você for fazer um movimento de pescoço aqui, ele vai acontecer exatamente do mesmo jeito. Tá? Então, vamos duplicar agora este aqui, só para a gente ver como é que fica o movimento de pescoço. Olha só. Vou cortar ele aqui. Tá? E vou trazer ele aqui para o cantinho. Tá? E aí, ó. Vamos arrumar aqui, vamos tirar, né, como estava essa cabeça aqui. E vamos fazer assim, ó, agora. Essa cabeça, ela se movimenta assim, ó. Olha só. Agora a gente vai ter o quê? Eu não posso deformar a cabeça quando eu estiver desenhando essa cabeça, nem aqui, em relação a como ela estava aqui no original, de frente. Eu não posso deformar, porque quando eu começar a deformar, a gente vai estar falando de perspectiva, a gente não vai estar falando aqui de elasticidade, ok? Então, vamos ver agora como é que fica essa área mole. Olha só, contrai desse lado e estende deste lado. Mais uma vez usando as setinhas aqui, ó, para você conseguir entender o que aconteceu. Aqui se contraiu e aqui se expandiu. Ok? Se você quisesse dar uma dobra maior ainda para esse pescoço, também poderia ser feito dessa mesma maneira, tá certo? Então sempre tem, e dá para a gente traçar as linhas aqui também para você ver quanto elas se aproximam perto da contração e quanto elas se distanciam na área de extensão, ok? Então o raciocínio é sempre esse, pessoal, ó. Vai fazer aqui contração, expansão, as linhas podem te ajudar a enxergar aqui, ó, que se contrai desse lado e se expande deste lado. Ok? Lembre-se, isso vai acontecer apenas nas áreas moles. Não desenhe tórax, não desenhe pelve, não desenhe cabeça com este tipo de flexionamento aqui, porque isso não existe, vai estar errado, a não ser que você esteja desenhando cartoon, ok? Se você está querendo desenhar alguma coisa um pouco com uma pegada mais realista, não deixe isso acontecer. É isso. Galera, curte aí, ativa o sininho, comenta pra gente saber o que é que vocês estão querendo aprender, o que vocês estão achando das aulas. A Academia de Ilustradores tinha dado uma pausa, mas agora voltou com força total e tem muitas novidades vindo aí, eu vou anunciando aos poucos, ok? Espero que vocês tenham gostado aí dessa segunda parte e quarta-feira a gente tem a terceira parte aí dos estudos do Michael Hampton, do desenho da figura. Valeu, pessoal!